Bom, pessoal, esses nossos vídeos eles vão ser balizados por dois conceitos, duas questões que eu acho muito importantes, que é a ideia do artesanato intelectual. Por isso eu já vou indicar esse livro aqui para vocês. Acho que é importantíssimo lerem esse livro, que vai falar dessa relação que é a do artesanato intelectual e como construí-la. E também o slow science, né? Poder ter tempo para pensar, poder ter tempo para avaliar as coisas, refletir sobre o que está fazendo. Também esse livro aqui vai ser super importante, né? E lendo esse livro me veio uma coisa que me motivou a fazer esses vídeos também, que foi perceber, conforme o autor aqui, o Howard Becker, vai falando, que muitas vezes os alunos não veem os professores produzindo seus textos. Logo, parece que para o professor isso sai espontaneamente, quando isso envolve muito trabalho. Para a gente começar essa reflexão metodológica, eu escolhi pensar na seguinte ideia, né? Na ideia de uma bagagem de conhecimento, de uma metáfora sobre viagem. Dificilmente algum de nós vai viajar, sobretudo se for uma viagem turística, sem levar bagagem. E também, provavelmente, todos nós vamos estar dispostos a, ao longo dessa viagem, agregar bagagem dentro, né, da nossa trajetória. E com o processo do conhecimento, com a viagem, né, que é fazer pesquisa, que é fazer uma dissertação, fazer uma tese, a situação é similar. A gente precisa de bagagem e a gente precisa estar disposto a agregar durante essa viagem também mais elementos. Quanto mais bagagem nós tivermos, isso é a pequena diferença, né? A nossa viagem vai ser melhor. Se numa viagem, talvez de turismo, a gente não deva levar tanta bagagem, né? Mas numa viagem acadêmica a gente tem que levar muita bagagem, porque é ela que vai viabilizar com que a gente consiga ter os insights, conseguir desenvolver bem uma temática. Como é que a gente vai produzir? Quais são as formas que a gente pode produzir essa bagagem? Uma primeira forma é a gente buscar, claro, aquelas obras que já são clássicas dentro do tema que a gente está pesquisando. Então, quem vai começar, por exemplo, como nós, a trabalhar com questão penitenciária, ler o Vigiar e Punir, é claro que é essencial, é importantíssimo. Mas a gente não pode imaginar que só o Vigiar e Punir vai nos dar tudo que nós precisamos, especialmente quando a gente está trabalhando com temas que são da nossa realidade. Então, uma segunda dica é o famoso estudo do estado da arte. É a gente procurar o que já foi produzido, o que tem sobre o tema. Mas tem uma coisa que é muito importante: esse estudo do estado da arte ele não pode servir só para fins formais. Para eu chegar no projeto ou na própria produto final, seja uma dissertação, uma tese, um TCC, eu colocar lá uma tabela dizendo, olha, tem tantos artigos sobre tal assunto e se eles foram produzidos nessa ou naquela área. Não, o estudo do estado da arte ele é essencial para que a gente possa ter uma apropriação do conteúdo daquilo que já foi produzido, né? E com isso ter mais informações e poder também dialogar com essas informações e elas contribuírem com os nossos insights, inclusive com as nossas estratégias de pesquisa, ver aquilo que já foi trabalhado num determinado segmento que pode ser trabalhado numa outra realidade. Uma terceira estratégia é, lendo essas obras, também a gente poder buscar, através do sumário, das referências bibliográficas dela, outras indicações. Vou contar um caso para vocês. Há muito tempo atrás, eu interessado em questões, obviamente, criminológicas, penitenciárias e tudo mais, estava lendo um livro, né, chamado A Indústria do Controle do Crime, do Nils Christie. Esse livro, ele começou a citar um autor que eu não conhecia e de tantas citações que me pareceram interessantes, eu fui na bibliografia e localizei qual era o autor. Obviamente que o Nils Christie tinha escrito a partir de uma bibliografia em língua inglesa, mas daí eu fui procurar se esse autor tinha sido publicado no Brasil. Esse autor era, então, Bauman.
E esse é o primeiro livro que eu li do Bauman, que provavelmente Modernidade e Holocausto, naquilo que eu pesquisava na época, naquilo que eu trabalhava na época, não seria um livro que eu espontaneamente ia encontrar numa livraria e talvez fosse me atrair, ou se me atraísse, fosse me fazer comprar. Mas lendo as citações do Nils Christ, me remeteu que seria um autor importante para ler. Então, procurar essa bagagem, nós também procuramos, é claro. Pegar um outro exemplo só para vocês verem como a gente acaba trabalhando também. Questão de um mês e pouco atrás, com a notícia de um evento que vai acontecer em Santa Fé, eu tive um clique e disse assim, bom, eu posso produzir um artigo sobre um determinado assunto e com isso desenvolver uma ideia que eu já tenho há algum tempo. Claro que eu estou utilizando de uma bagagem que eu já tenho para poder ter esse clique. No entanto, de um mês para cá, aqui tem mais de 10, 12 artigos que eu li para me aprofundar sobre temas atinentes ao que eu estou trabalhando, que eu estou querendo pensar. São informações que eu não tinha, ou clarezas que eu não tinha sobre determinados processos, determinados assuntos, né, que estão no entorno daquela ideia que eu tive e que eu preciso desenvolver para então conseguir apresentar um produto de qualidade e um produto que possa dizer e expressar realmente o argumento que está sendo proposto. Tá? Bagagem é fundamental. Tá? Muitas vezes eu dizia assim no início do semestre em turmas do PPG, né? Fazer um mestrado, fazer um doutorado não é difícil, mas dá trabalho. E tem que ser um trabalho prazeroso. E vocês vão ver que é muito importante ter essa bagagem. Desde o momento da elaboração do projeto, né? O próprio projeto fica mais claro e na sequência também, né? Com a tese, com a dissertação, com o TCC, tudo fica mais fácil quando a gente consegue abarcar, né, e carregar a nossa bagagem de conhecimento sobre o assunto. Eu espero que com isso vocês possam se estimular a ler os materiais que vocês escolheram para os trabalhos de vocês e aprofundem essa bagagem. Grande abraço! No próximo a gente vai usar a metáfora dos mapas, começando pelos projetos e depois pensando nos sumários de dissertações, teses e TCC. Boa noite.